Antes de começar, vamos por favor fechar os olhos um pouco. Levando atenção para a nossa respiração. A gente deveria entender que essa vida nossa é extremamente preciosa. Essa vida humana é ao mesmo tempo também curta. Que a gente possa aprender a não desperdiçar mais nenhum instante, nenhuma respiração, sem se lembrar do divino, sem se lembrar da nossa conexão eterna com Ele. E que dessa maneira a nossa vida possa se tornar uma celebração, 24 horas por dia. Essa é a nossa meta. Que nesses momentos especiais de Páscoa, de exaltação espiritual, a gente possa sentir mais a presença do Divino e mais disposição e mais determinação para seguir em frente no nosso caminho de transformação e perfeição. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus abençoe a todos nós, que Ele se contente com os nossos esforços, que possamos trabalhar juntos e com vigor, que tenhamos brilho e sucesso em nossos estudos, e que não haja desentendimento entre nós, mas somente harmonia, e que possamos todos alcançar nossa meta divina. Om paz, om paz, om paz, om amém. Podem abrir os olhos. Bom, hoje a gente dá então continuidade à nossa celebração de Páscoa online. E nesse dia chamado Sábado de Aleluia. Eu não sei se todos vocês sabem o que significa Sábado de Aleluia. Por que esse sábado é chamado de Aleluia? Mas, pelo que eu entendi, essa palavra não é utilizada nesse dia na igreja. Aleluia significa glória a Deus. E como é um sábado de mourning, de luto, considerado como um sábado de luto, porque é o único dia no qual eles consideram onde Cristo não está com eles. Então, eles não usam essa palavra nesse dia, sábado de aleluia. Aleluia. E para a gente entender, para a gente situar um pouco, o que aconteceu nesse dia? A gente falou ontem sobre a crucificação de Cristo. E isso aconteceu à tarde. Do momento que Jesus veio a falecer na cruz, que era no final de tarde, e foi removido da cruz, até o final de tarde de hoje é considerado esse período no qual Jesus ficou sepultado e eles estavam sem a presença dele. Eles não viam eles, não tinham a presença nem física de estar do lado dele. Então é um momento de desolação. Esse era um sábado, e no sábado as pessoas, na tradição judaica, nesse sábado, era um dia de não, sem atividade, era um dia mais de reflexão, era um dia de retiro. Então, o que acontece? Eles fizeram um esforço para remover Jesus da cruz na sexta, antes que chegasse sábado, porque se chegasse em sábado, ele não ia poder ser removido, ele teria que ficar lá. E isso seria algo não auspicioso considerado. Então eles viram que Jesus estava morto depois que o soldado enfiou uma lança
no coração dele, perfurou. Mas os outros dois que foram crucificados junto com ele ainda estavam vivos. Mas eles não podiam ficar na cruz. Então, qual foi as instruções? Remover esses dois também. Mas como eles poderiam de alguma maneira fugir, a instrução é que as pernas desses ladrões fossem quebradas para que eles não tivessem essa possibilidade de escapar. Mas como eles viram que Jesus já tinha deixado o corpo, eles não fizeram essa atitude com ele. Então eles removeram Jesus da cruz e levaram ele para o sepulcro. E lá ele permaneceu até o começo da manhã do dia seguinte, que é o domingo de Páscoa. A gente vai refletir um pouco sobre isso hoje e tentar entender um pouquinho isso nas nossas vidas. O que isso pode servir para a gente, além de a gente conhecer a história. Eu vou pedir para o John Baba começar hoje. Boa tarde, John Baba. Agora sim. Boa tarde. Eu me inclino ao meu Gurudev, Baba Hariharanandaji, me inclino ao Guruji, Paramahansa Pragyanandaji, a todos os mestres de nossa linhagem, sábios e santos de todas as religiões de todos os tempos. Eu me inclino a todos vocês. Deus. Pensando que o Swamiji falou, vamos analisar um pouquinho. Esses 11 apóstolos em suas casas, mas imagina Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, outros discípulos. Esse é o dia que Swamiji falou, e tem razão, era o dia pela cultura judaica, era um dia para ficar quietinho em casa. Mas imagina os discípulos, imagina como eles sentiram. Cada discípulo, confuso, medo, viram o mestre deles ser executado de uma forma tão brutal, o mais brutal, que era deixado para escravos e criminosos. Sofrendo todas as humilhações. O homem que eles seguiam, porque acreditava nos ensinamentos e pela figura de Jesus. Também imagino que eles sentiram medo das próprias autoridades. Então, vamos nos colocar na mente de um discípulo nesse momento, nesse dia. Como estão sentindo em suas casas? Você sabe que todos os sentimentos negativos, um leva ao outro. A confusão, leva ao medo, leva à raiva, porque estão seguindo a mente. E alguns deles chegaram no ponto de pensar, e agora? O que eu faço agora? Alguns certamente pensaram, oh meu Deus, por que eu não pratiquei mais? Por que eu não prestei mais atenção? Por que eu não fiquei mais com ele? Por que eu não anotava tudo que ele falava? Ele não está mais aqui. Não tem vídeo, não tem livro, não tem DVD, não tem nada. Só os ensinamentos e a memória viva deles, de seu mestre. A gente pode imaginar como foi difícil para eles nesse dia. Muitos pensaram que, bem, nosso mestre, nosso guru, morreu. É importante a gente entender o relacionamento de mestre, guru e discípulo. Como é esse relacionamento? Não é que nem um professor que chega, dá algumas aulas, depois vai embora e não volta no próximo semestre. A ligação de mestre e discípulo é uma ligação extremamente profundo e eterno. Como a gente estava falando ontem sobre o Sadhguru,
que o guru não é um homem, não é uma mulher, não é uma pessoa. É um princípio, é uma força. É o elemento do divino que desce, entra em uma forma para poder ensinar. Para outra forma, um discípulo entender. E o mestre não está ligado com o corpo. É uma embalagem temporária, é perecível. Todo mestre, o corpo é perecível. Mas os ensinamentos são vivos. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Todos vocês têm um amor para Jesus. Quantos de vocês já conheceram ele? Viram uma entrevista com ele? Falaram, ninguém. O que tem? Você segue os ensinamentos. Você estuda, você lê, você ora, você medita e você fala, eu vou seguir esse mestre. Mas ninguém conheceu na forma dele. Não tem foto dele. Vê o mestre que a gente está concentrado esse ano, especialmente Yoganandaji. Quantos de vocês conheceram Yoganandaji? Ninguém. Mas, desde o primeiro momento que você leu a autobiografia ou alguém te deu um livro ou coisa assim, você falou, uau, esse é o caminho que eu posso seguir. E isso levou você para criar yoga. A essência do mestre, do guru, é extremamente profundo. E é uma ligação. E é uma ligação que vai em várias e várias e várias vidas. De ensinar, porque isso é um elemento, um princípio divino, de ensinar, de orientar, de guiar cada alma para chegar um dia a perceber sua essência, que sua essência é divina. Então, vamos imaginar de novo essas pessoas. E cada um pensando, talvez juntar alguns em suas casas para conversar. O que a gente faz? Sentiram que nem órfãos, que nem seres abandonados. Que Jesus foi embora. Nosso mestre foi embora. Não vai voltar. Jesus, o mestre, o guru, é pai, é mãe, é o melhor amigo. É o melhor amigo. Te ensina, te dá broncas quando precisa, mas o mestre sempre está encorajando o discípulo para crescer. Se vem uma bronca, é só para retificar o caminho e voltar no caminho e saber como ir para frente, para que cada passo esse filho, essa alma, vai para frente. O mestre chega e ele dá para cada discípulo a herança, uma herança espiritual enorme, enorme, como Jesus deu para eles. Como vocês que foram iniciados em Kriya Yoga, receberam. Não percebe por enquanto, talvez. Talvez alguns pensaram, eu vou aprender umas técnicas, quem sabe, eu vou respirar assim, vou virar assim. Mas a ligação, para quem pratica, começa a perceber que o discípulo é um herdeiro, um verdadeiro herdeiro de uma vasta tesouro espiritual. E não tem fim. E o mais que pratica, mais que começa a perceber isso. E o mestre precisa de um discípulo que é atento, esperto, atencioso, flexível, humilde para receber esses ensinamentos também. Qual que é a arrogância que tem um discípulo bloqueia
o fluxo de bênçãos espirituais e essa herança espiritual bloqueia. Ah, não, eu já sei. Ah, eu já fiz outras coisas, isso aqui não é certo. Começa a questionar, um pouquinho de arrogância, que é o nosso ego. Falamos ontem que o maior obstáculo em nossa vida espiritual é o nosso ego espiritual. Alguns pensaram que, eu já sei tudo. O outro lado do ego é aqueles que pensam, eu não sei nada, nunca vou aprender, eu sou, sabe? Os dois extremos. Vamos esquecer isso. Ficar atento, aprende, ser humilde e receber os ensinamentos com amor. E existe uma história budista, que eu sempre gostei, de um rapaz que muito estudioso sobre coisas espirituais, de meditação, técnicas, sabia muita coisa, mas ele queria conhecer um mestre. E o pessoal falou, aí nessa outra aldeia tem um mestre de verdade, vai falar com ele, você vai ser o discípulo dele. E o rapaz foi. E ele, encontrando esse mestre, o mestre também extremamente gentil, doce, humilde, recebeu ele. E toda vez que ele falava, o discípulo falava, não, isso eu já sei, também é por causa disso, argumentando, etc., querendo mostrar que ele já sabia muita coisa. E o mestre prestando atenção, fala, Finalmente, ele convida ele e fala, você quer tomar um chazinho? O discípulo falou, claro, quero sim, por que não? Então, o mestre dá o chazinho, 2 xícaras, e o mestre começar a dar o chá na xícara do rapaz. E vai enchendo, e o rapaz falando, e enchendo. De repente, a xícara está transbordando de chá, e ele continua, transbordando. E o rapaz fala, não, para, já está cheio, já não tem espaço para mais nada. E o mestre falou, pois é, isso é você. Se você vem para aprender, você tem que chegar vazio. Senão, eu não posso dar mais nada para você. Não posso. De que maneira? O rapaz aprendeu. O mestre de verdade tem um tesouro espiritual e ele quer oferecer para o discípulo, para ajudar o discípulo. Ontem falamos sobre o que o mestre faz. O Sadhguru está falando, me dá teus problemas, me dá sua dificuldade, põe nas minhas costas, eu aguento. Para você ser mais leve para seguir o caminho. E, junto com isso, o mestre está sempre oferecendo esse tesouro espiritual. Não pensa que é só lendo um monte de livros ou vendo vídeos. Só na meditação que você recebe muita coisa. Em Kriya, quando você senta quieto e você está escutando o som, aquele som está te guiando também, com uma luz, com uma vibração, se você percebe como tal. Não é algo que sua mente consciente entende. Isso significa isso, significa isso. Vamos colocar a mente de lado. Fica quieto. Vai percebendo e vai praticando direitinho, como os mestres ensinaram. Porque o mestre só quer que cada um cresce. Nesse caso, Jesus só queria ajudar os discípulos. Tanto é que nós vamos ver os eventos de amanhã, que é a prova disso. O discípulo também recebe encorajamento no sentido que o guru te dá esperança, confiança. Nunca põe ninguém para baixo. Confiança. Para você ser
Você saber que está traçando um caminho sério e você tem valor. O verdadeiro mestre mostra que você tem valor. Como na noite da Santa Ceia, Jesus falou com os discípulos: quem foi que escolheu vocês? Foi eu. Jesus dizendo, porque ele conhecia cada um, com seus talentos, seus esforços, mas ele conhecia cada um e escolheu a dedo esses 12. Mesmo que a história de Jesus, de Judas. Mas ele escolheu cada um a dedo. E o que ele escolheu, espalhou pelo mundo inteiro. O mestre sabe o que faz. O mestre sabe muito bem o que faz. E o discípulo, um bom discípulo, para receber essa herança espiritual, tem que vir primeiro com um conceito chamado Shraddha. Shraddha é confiança e fé no ensinamento do mestre. Eu sei que vai dar certo. Eu vou praticar como foi ensinado para mim, porque eu tenho fé. Eu confio. O mestre não quer nada de mim. Ele só quer que eu cresça. Shraddha é importante. Vairagya. Vairagya é desapego. Inclusive para a gente ficar desapegado de nossas ideias que segura a gente para trás, que não deixa a gente avançar. Fica desapegado. Desapegado das coisas, etc. Faz o seu papel, sim, mas sabendo que tudo é feito de Deus. Vocês que praticam Kriya. Kri é tudo que você faz, suas atividades, Ya é o divino. E você vive percebendo Kriya. E Kriya. E quando você faz uma coisa, quando sai bem feito, você fala, puxa vida, eu fiz bem feito, mas para pensar no instante, quem fez? E agradece. Geralmente, quando a coisa sai mal feita, é porque nós interrompemos o processo. Mas começamos a perceber. Quem faz? Quem é que faz? Utsaha é sua determinação, perseverança. Nunca desiste. Nunca desiste. Esse tipo de força um discípulo tem que ter. Eu vou praticar. Às vezes a gente pratica e sentimos que estamos crescendo, daí parece que dá um platô, uma paradinha, mais um platô. Não desiste. Continua. Até que sobe outro momento. Utsaha. E o último desse é Guru Bhakti. Guru Bhakti é amor, você sabe a palavra Bhakti? Amor em serviço aos mestres. Lembrando que os mestres não são somente esses homens e as figuras que tem. Se você fica muito ligado só na imagem de um homem, uma mulher, guru, eles não vão ficar no corpo, você pode ficar abalado. Sim, Deus é tão bondoso com a gente que chega numa forma para ensinar. Porque é difícil a gente perceber o abstrato, né? Sem forma. Todos nós viemos de sem forma e entramos em forma, mas por isso que o Guru chega em forma para guiar a gente. Mas Guru Bhakti é servindo os mestres. Tudo que a gente faz deve ser um serviço, cada dia. Você não tem que ser um Swami, você não tem que ser um Yogacharya, você não tem que ser nada disso. Você vai servindo Deus, servindo o Guru em sua casa, no teu trabalho, se você é professora, se você é uma artista, não importa. Mas fazendo, sempre com o elemento, fala, quem está fazendo? Eu, Senhor, eu dedico tudo isso. Meu dia eu começo dedicando.
Daí você está amando o Guru. Guru Bhakti. Baba usava sempre uma frase. Diz que você conhece a árvore pelos frutos. Você vê esses discípulos que Jesus escolheu a dedo e a qualidade deles, a qualidade excelente, levou os ensinamentos para o mundo inteiro. E vendo esses frutos, você percebe a árvore. Nossa linhagem, Kriya Yoga. A maioria de vocês pratica Kriya Yoga, eu imagino. Tem essa ligação? Começa com Babaji e vai espalhando. E se você acha que os mestres chegam em forma e desaparecem para não voltar nunca mais, você está errado. O próprio Gurudev contou para a gente alguns momentos que o Babaji apareceu para ele. Uma vez ele estava em silêncio, muitos e muitos anos. Silêncio. E apareceu o Babaji. No quartinho dele, ele tinha um quartinho. E ele ficou tão maravilhado que era a forma física de Babaji. Forma física. E Babaji deu alguns ensinamentos para ele, explicou as coisas que ia acontecer na vida dele. Isso é lá em Puri. Depois que Yogananda deixou o corpo, e o Baba estava em Puri, e Babaji explicou para ele muita coisa que ia acontecer, inclusive coisas pessoais que Baba nunca divulgou. E Babaji falou: bem, agora eu vou embora, não tenta me seguir, fica aqui. Ele abriu a porta, foi embora. Gurudev imediatamente pensou: oh meu Deus, eu não me inclinei, não toquei minha testa, não toquei nos pés do mestre. Que vergonha! Você tem que imaginar a cultura indiana também. Falou: que vergonha, que horror, que pessoa que eu sou. Ele abriu a porta, olhou lá fora, viu os meninos brincando, falou: você viu uma pessoa passar por aqui? Ele falou: não. Bem, Gurudev estava arrasado. Então, ele resolveu sentar, continuar praticando mais alguns anos de silêncio. Ele rezando para Babaji: por favor, me perdoa, eu só queria me inclinar, tocar nos seus pés. Alguns anos depois, eu acho que foi 3 anos depois, no mesmo quarto, Baba terminou a meditação, olhou, tinha somente os pés de Babaji. Somente os pés. Baba virou, tocou nos pés com muita humildade, muita devoção, colocou a testa agradecendo o Guru e desapareceu. Babaji estava em forma física. Até mais recente, 1995, Sri Yukteswar apareceu para o Baba. Eu não queria falar tanto sobre essas coisas, mas mestre não é a forma física, mas ele pode aparecer em forma física se ele acha que é importante para o discípulo. Que nós vamos ver seguindo nossa história de Páscoa até amanhã. Que Jesus pensou que era importante, que era muito importante aparecer para os discípulos em forma física, até para tomar, fala, toca aqui, né? E isso vamos deixar isso para amanhã. A única outra coisa que eu queria falar, que é muito importante, colocaram o corpo de Jesus nessa o túmulo que era uma caverna. Ontem Swamiji falou uma coisa, ele tinha razão. Inclusive Yogananda fala isso. Aqui bem dentro é o centro crístico. Gurudev sempre chamava a caverna do crânio.
hoje, quando nós meditamos, no final, vamos meditar concentrando na respiração. Tenta perceber o amor e paz entrando na caverna do crânio. Vamos tentar isso um pouquinho mais tarde. Então, hoje era o dia de discípulo pensar: o que eu faço agora? Como é que eu vou seguir meu mestre? Sentindo um pouquinho abandonado, com certeza. Mas o mestre vai ajudar, chegar para ajudar. Lembra que Jesus não queria deixar eles tristes ou preocupados. Então, eu vou deixar agora a palavra para o Swamiji, para ele continuar, e depois nós vamos meditar. Jai Guru, Jai Guru. Baba? Obrigado, John Baba. Eu estava pensando também no dia de hoje, nos aspectos de o que isso também pode trazer para a gente, o que isso pode significar para a gente. O que significa esse dia de silêncio, esse dia de luto, esse dia no qual os discípulos estão sem Jesus? Tem dois aspectos fundamentais na nossa vida, mas principalmente no caminho espiritual. E esses dois aspectos são, o primeiro deles, o esperar. E o segundo aspecto, analisar. Esse dia foi um dia de reflexão. Como o John Baba falou, imagina os discípulos, o coração deles recolhidos nas suas casas, pensando nesse momento. Imagina Maria, a mãe de Cristo, o que ela não devia estar passando nesse momento. Mas é um momento de espera. E isso é uma arte. A arte de saber esperar. A arte de saber aguardar. A arte de entender que depois desse momento de espera alguma coisa vai acontecer. Se a gente entender a espera, por exemplo, no mundo, nas coisas materiais, fica um pouco mais fácil a gente aceitar essa espera. Por quê? Porque a gente tem prazos. Então, vamos supor, uma mãe está grávida, ela sabe que o tempo de espera dela vai ser mais ou menos 9 meses. Você planta uma árvore e você sabe que mais ou menos daqui 5 anos ela vai dar uma fruta. E assim por diante. Você trabalha e você sabe que você vai esperar um mês e no final do mês você vai receber o seu salário. Sim, é espera. Mas essa espera tem um prazo mais ou menos determinado. Você fica doente e o médico fala: você vai tomar remédio e você vai ter que esperar mais ou menos 1 semana para ficar curado. Sim, é espera. Mas é uma espera que já tem um prazo fixo e determinado. Então, ela é um pouco mais fácil de ser digerida. Mas mesmo se a gente pensar nas coisas do mundo, quantas pessoas têm esse dom ou essa arte de saber esperar? A gente vai ver que não muitas. Pensa até na nossa vida. Quando a gente tem um momento de espera, como a gente faz esse momento? Como a gente passa por esse momento? Isso é uma arte. E isso é um grande potencial. Isso é uma grande qualidade nas pessoas, saber esperar. Eu lembrei agora, tem um livro que chama Siddhartha. E nesse livro é a história de um discípulo que estava buscando a realização, a razão da vida. E ele fez muita austeridade, passou por muitos caminhos para tentar entender. E aí um dia chegou uma mulher que tinha encontrado ele estava conversando com ela falou assim: o que você sabe fazer, além de fechar os olhos e meditar? Porque você vivia no mato. E ele parou um pouquinho para pensar e falou assim: eu sei pensar, eu sei jejuar e eu sei esperar. E com essas 3 ferramentas na mão, ele conquistou tudo o que ele precisava.
esperar. Se a gente levar esse fator de espera no caminho espiritual, todos nós sabemos que a gente, querendo ou não, a gente tem que esperar. Quando a gente medita, quando a gente ora, a gente não tem um prazo certo. Então, por exemplo, quem sabe quando a sua mente vai ficar calma? Quem sabe quando você vai sentir amor no seu coração? Quem sabe quando as suas orações vão ser atendidas? Vários fatores incertos. Então, essa espera que acontece no caminho espiritual, querendo ou não, quando eu vou me livrar dessas negatividades? Quando eu vou ficar puro, como eu ouço falar? Quando eu vou ter capacidade de seguir os ensinamentos de Jesus ou dos mestres? Espera. E esse tempo de espera não é determinado como um remédio, como um bebê para nascer. Ele é mais oculto. Ele vai acontecer, mas quando? É uma interrogação. E esse fator de não ter a capacidade de esperar é o que tira a grande maioria das pessoas do caminho espiritual. Ah, não está mudando. Ah, não está melhorando. Não é para mim. Esse é o erro e esse é o engano. Lahiri Mahasaya falou que felizes são aqueles que encontram o caminho da meditação ou da Kriya Yoga, mas desafortunados são aqueles que começam e param. Desânimo, não tem a capacidade de esperar. O Guruji conta uma história da vida dele, que quando ele era pequeno, ele ia ver os agricultores da família, lá os funcionários, plantando. E aí ele queria logo que a planta saísse. E o que ele fazia? Ia lá no pezinho de feijão todo dia e puxava da terra para ver se já tinha brotado. Não era feijão, era batata. E ele puxava para ver se tinha batata. E aí chegou um dia esse agricultor e falou assim: filho, se você não deixar a batata descansar aí, ela não vai crescer. Deixa ela aí no canto. E aí depois de um tempo eu vou te avisar e você vem olhar. E aí ele entendeu e ele usa até hoje essa história. Saber esperar. E se a gente pensar no momento de espera, não só na vida espiritual, mas em qualquer coisa que a gente faz, esse momento de espera é um momento de crescimento. Se você for fazer musculação, você vai ficar forte, mas quando seus músculos vão crescer? Na hora que você está puxando aquele peso? Não. Na hora do descanso. Na hora que, se você fizer musculação todo dia para um músculo só, ele vai estourar e não vai crescer. Se você prepara iogurte, quando ele vai virar iogurte? No descanso. Se você preparar um pão ou um bolo, quando a massa vai crescer? No descanso. Será que a gente sabe esperar ou não? Saber esperar é um sinal de maturidade. Tem duas formas da gente esperar. E essas duas formas de esperar, a gente pode associar com o dia de hoje, nesse momento bíblico, nesse momento de Jesus. Os discípulos estavam desolados e depressivos. Imagina como foi a condição deles para esperar, para aguardar o que fosse acontecer. E eu li e eu ouvi alguns padres e alguns outros autores dizendo que nesse momento de espera, que pode ser extremamente doloroso e sofrido e depressivo para aquelas pessoas que não têm a capacidade de passar nesse momento, mas nesse momento, Maria, a mãe de Jesus, ela sabia o que ia acontecer, porque ela lembrou das palavras de Cristo anteriormente. Muitas vezes ele falou, esse corpo vai ser destruído e em 3 dias vai ser reconstruído. Eu vou voltar. Ela guardou isso no coração dela. E o que essas palavras, e o que isso fez com que ela passasse nesse momento? Com fé, com certeza. Ela devia estar angustiada e sofrendo, mas ela sabia, eu vou esperar com fé, eu vou esperar com convicção, porque ele prometeu e ele vai voltar. Essas duas atitudes fazem toda a diferença no nosso esperar no dia a dia. Se eu espero com ansiedade, se eu espero com preocupação, se eu espero com medo,
se eu espero com angústia para tirar logo isso da minha frente ou da minha vida, eu só vou sofrer, tornar minha vida mais miserável e tornar esse prazo de espera mais longo e mais duro. Mas se eu encaro esse momento de espera, que é o sábado de aleluia, com fé, com convicção, isso vai passar. Ele me prometeu, ele me disse. Esse momento é um momento de fortalecimento, de crescimento, e ele vai mais rápido embora. E isso serve principalmente para o nosso caminho espiritual. Ah, minha mente não está cooperando, não importa. Eu vou esperar. Eu estou fazendo a minha parte. Ah, eu estou com negatividade e não consigo me libertar. Isso vai passar. O seu mestre falou, fecha os olhos e medita e ora. Faz sua parte. E o resto deixa na minha mão. Eu já falei algumas vezes isso. Uma vez chegou um residente, no meio de uma reunião com o Guruji, dos residentes, ele perguntou, mestre, como eu faço para acelerar o meu caminho de realização divina? Como eu faço para chegar lá? E ele falou assim, filho, para de se preocupar com realização divina. Só faz o que eu pedi para você. Se preocupa em ser uma boa pessoa. Faz a sua lição de casa, eu vou cuidar de todo o resto. Não se preocupa. Da sua realização, cuido eu. Essa é a fé e a convicção que a gente deveria ter no nosso dia a dia para ter a capacidade de esperar. E não nos enganar que vai ser tudo sempre uma maravilha, sempre vai ser um romance com Deus e com o mundo, e tudo vai acontecer no momento que eu quero. Não. Não é no momento que eu quero, mas no momento que tem que acontecer, por causa da vontade divina, por causa do karma e de situações externas. Aprender a esperar é uma arte. Aprender a esperar é uma característica, é uma qualidade espiritual incomparável. Esperar com fé, esperar com paciência, esperar com convicção. Eu confio. Vai dar tudo certo. Não importa o que esteja acontecendo. O dono dessa criação toda sabe o que cada um precisa e sabe o momento de que cada coisa precisa acontecer. Sábado de aleluia. Não para esperar com tristeza, com depressão, com choro ou com luto, mas para saber, eu sei, ele está voltando. Eu sei, a hora está se aproximando. Eu vou me preparar. Isso é uma parte, esperar. Qual a atitude com que você espera nos momentos da sua vida, principalmente espiritual? O outro aspecto do dia de hoje é chamado de avaliar, analisar. E o que é isso? Não é avaliar os outros, nem analisar os outros, mas isso é chamado de autoanálise, autoavaliação. E esses momentos de silêncio, esses momentos de espera, são os melhores momentos para a gente se analisar, para a gente se autoavaliar e entender o que está acontecendo nas nossas vidas, entender onde eu estou, entender como eu faço para mudar e para onde eu tenho que chegar. E se não existisse esses momentos de silêncio, se não existisse essa oportunidade de autoavaliação, o nosso crescimento fica interrompido. Existem três aspectos nas escrituras do caminho espiritual. E esses três aspectos são em sânscrito, tapaha, swadhyaya e ishvara pranidhanani. Tapaha significa austeridade, ação, disciplina, movimento. Swadhyaya significa autoestudo. Swa, que é auto, mais adhyaya, estudo. E Ishvara Pranidhanani significa devoção, entrega a Deus, ou comunhão com o divino. Se a gente pegar esses dias que a gente está agora, o dia de ontem, como a gente conversou, era o dia de a gente evitar a tortura de Cristo através da disciplina dos nossos sentidos, através do controle da nossa mente, através da purificação da nossa memória e do intelecto. Ação, arregaçar as mangas, meditar, agir no seu dia com discernimento, disciplina. Isso é tapaha, na Sexta-feira Santa. O dia de hoje, sábado, é um dia de autoanálise, é um dia de autoexaminação. Swadhyaya. E o que significa isso? Se a gente não parar para olhar para onde eu estou indo,
Para onde meus pensamentos estão indo? Qual a prioridade dos meus pensamentos e a qualidade deles? Eu estou uma pessoa melhor hoje do que ontem? Como eu posso melhorar amanhã? A meta está clara na minha vida? Eu estou chegando mais perto dessa meta ou não? E lembra, isso se aplica para qualquer área das nossas vidas, mas principalmente no caminho espiritual. Se eu não tiver swadhyaya, se eu não tiver autoanálise, eu posso estar andando para o lado errado. Eu posso estar agindo, fazendo tapas, arregaçando as mangas, mas e se eu estiver andando para o lado errado? Então, é indispensável ter a conciliação dessas coisas. Ação, mas com reflexão. Ação com autoanálise. Estou melhorando ou não? Estou andando para frente, para trás ou eu estou parado? Então, esse dia de hoje também traz um ensinamento para todos nós. A gente precisa ter esses momentos de espera e associar essa espera com autoanálise e autoavaliação. Uma pessoa que tem essa capacidade de se autoavaliar e de se autoanalisar, ela tem uma grande vantagem, um grande progresso, uma aceleração no caminho espiritual. Lembra, é autoanálise. O mais fácil de todos é a gente fazer análise do meu vizinho. Ele está errado, ele não sabe o que faz, a mente dele está agitada, olha que coisa errada. Análise do vizinho é hipocrisia. Autoanálise é espiritualidade. Todos os dias a gente tem que fazer isso. Swadhyaya. Sábado de aleluia. Se analisa. Será que eu estou seguindo os ensinamentos do meu mestre? Eu estou chorando a morte dele, mas eu fiz tudo o que deveria ser feito? Eu apliquei esses ensinamentos? Eu cresci com isso? Ou eu posso mudar e posso melhorar? Swadhyaya. Amanhã nós vamos falar sobre o terceiro aspecto, que é Ishvara Pranidhanani, que tem a ver com a ressurreição de Cristo. Mas esses dois aspectos são indispensáveis e hoje esse é talvez o mais difícil. Nas escrituras é dito que o caminho espiritual não é para covardes. Meio forte isso. E uma outra escritura afirma que o caminho espiritual é tão difícil de andar como caminhar numa navalha afiada. E aí você vai falar, obrigado pela motivação. Mas o que quer dizer isso? Não é fácil você olhar para dentro de você e perceber suas negatividades de cara a cara, de perceber suas fraquezas, de perceber o seu ego, sua hipocrisia, tudo aquilo que você escondeu. Agora você vai olhar para dentro e vai enxergar aquilo lá. É desagradável, mas é essencial e é o caminho para a purificação. Por isso que é só para os corajosos. Algumas pessoas vêm aqui no Ashram e falam, eu estou piorando, eu estou fechando o olho para meditar e estou piorando, não está funcionando. Não é que não está funcionando. Isso aí já estava lá, tudo lá dentro. Só que você não estava enxergando antes. Agora você tem que falar, eu vou olhar e eu vou fazer a faxina. Swadhyaya. Quais são meus pontos positivos? Quais são meus pontos negativos? Se você não souber isso, você vai lutar com quem? Seus inimigos interiores. Eu tenho que conhecê-los. E isso é Swadhyaya. E isso, como John Baba falou, Utsaha. Eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter essa vontade, essa coragem. Eu estou protegido, eu vou em frente. E a gente tem duas maneiras, como no esperar, a gente tem duas maneiras de encarar a espera. Em Swadhyaya, nessa autoanálise e autoestudo, a gente tem duas maneiras de encarar também. A gente pode fazer uma autoanálise parcial ou uma autoanálise imparcial. E o que quer dizer isso? Uma autoanálise parcial significa eu estou olhando para dentro de mim, percebendo minhas negatividades ou minhas qualidades, só que eu estou me afetando por elas. Meu Deus, como eu sou horrível. Meu Deus, como eu sou um pecador. Meu Deus, como é possível esse ego ir se colocar para baixo com o que você está percebendo dentro de você? Isso é parcialidade e isso é nocivo, porque te põe para baixo ou muito para cima. Você pode olhar e falar, nossa, como eu sou inteligente. Eu falei tantas coisas bonitas hoje para as pessoas e fui elogiado. Eu sou o melhor. Isso é parcialidade. E isso não deveria acontecer. Qual que é o aspecto imparcial? Eu olhar para as coisas como se fosse fora de mim. Eu estou observando, sim, eu enxergo negatividade. Sim, eu enxergo esses defeitos. Eles são horríveis, mas eles precisam ser corrigidos.
E eu não vou me agarrá-los como sendo eu mesmo isso. Então, o ideal da nossa autoanálise é imparcial. Sim, eu enxerguei e eu vou corrigir. Deus me deu a bênção de perceber a minha negatividade, perceber que eu estava indo para o caminho errado. Eu agradeço e a partir de amanhã isso vai mudar. Eu vou transformar. Swadhyaya, autoanálise. Sem ela, a gente não anda no caminho espiritual ou a gente anda para o caminho errado. A gente tem que ter isso nas nossas vidas. E é isso que Jesus hoje está dizendo para a gente. Aprendam a esperar com fé e com confiança que tudo está indo para o caminho certo e tudo vai mudar. Eu já fiz minha parte. Agora aprenda a esperar nesse momento. E aprenda nesse momento e em todos os momentos a se autoanalisar, a olhar para dentro de você e em saber o que está acontecendo, para onde você está indo. O que tem que melhorar? Isso é Swadhyaya. Imparcialidade. Se a gente olhar para os momentos de hoje que a gente está passando, duas coisas para a gente encerrar. Não sei se já pararam para pensar, mas a gente está em quarentena, em quaresma, em tempos comuns, semelhantes. A gente passou por esses dois momentos juntos e que tem mais ou menos o mesmo significado. Momento de prestar atenção, de introspecção, de analisar, de avaliar e de se preparar. E pensa se agora, de uma maneira até forçada, a gente não tem que estar exercendo essas duas coisas. Esperar. Não tem jeito, a gente tem que esperar. Quando isso vai passar? Talvez algumas semanas, alguns meses, eu tenho que aguardar esse vírus. E analisar. Como eu estou usando esse momento? O que eu fiz até agora na minha vida? A minha escala de prioridades é correta ou eu posso mudar? Como eu posso lidar com esse momento de uma maneira positiva? Autoanálise. Eu estou espalhando medo e um monte de notícias para o mundo para trazer mais preocupação e medo ou eu estou sendo positivo e um bom instrumento? Enquanto eu espero a certeza, enquanto eu espero as coisas melhorarem com fé e com convicção de que vão melhorar, como eu estou passando por esse momento, como está minha mente nesse momento, como está minha ansiedade, meu medo, eu posso mudar, isso é autoanálise. E isso vai transformar esse momento que a gente está passando agora num momento de vitória, de transformação e de crescimento. E é isso que a gente precisa nas nossas vidas. Esperar e analisar, esperar e entender. Junto com o Tapahas, com as ações, aprender a esperar o resultado, o momento certo do resultado das suas ações. E Swadhyaya, para saber se as suas ações estão te levando para o caminho que você quer ou você pode melhorar e mudar. Amanhã a gente vai continuar nesse processo. Eu agradeço a todos por essa oportunidade e peço a Deus, peço a Jesus e peço aos mestres que nos dê a capacidade de ter paciência, de tolerar e de força e coragem para enxergar os nossos defeitos, nossas falhas e determinação para eliminar cada um das nossas vidas e ter essa experiência da divindade renascida dentro de cada um de nós. Obrigado a todos. Eu vou pedir agora para o John Baba guiar a gente na meditação.